Olá, tudo bem? Nesse encontro a gente vai conversar um pouco sobre Big Data. Vamos nessa? O que temos previsto aqui no nosso conteúdo? A gente vai falar um pouco sobre o que caracteriza Big Data e, eventualmente, que tipo de desafios nós vamos ter que considerar quando formos trabalhar projetos de ciência de dados, considerando essas características do Big Data. Como que, eventualmente, a gente vai ter que organizar as ações de obtenção de dados e tratamento de dados, considerando as características que vamos abordar aqui em relação a esse grande volume de dados, a dinamicidade de dados, que eventualmente vai ser alvo da nossa estratégia de ciência de dados. E também vamos falar um pouco sobre desafios na administração pública. Tá joia, gente? Então, basicamente, já começamos a falar sobre Big Data no primeiro encontro, mas basicamente eu vou recuperar aqui o conceito para que a gente possa explorar um pouquinho mais o que está por trás desse conceito. Então, o conceito que a gente vinha aplicando dá conta de que Big Data envolve uma coleção de dados volumosa e complexa, difícil de ser capturada, armazenada, processada e visualizada, com as tecnologias tradicionais de armazenagem e processamento de dados. Então, aqui a gente já começa a perceber algumas características do Big Data na própria definição que a gente traz, né, para discutir o que é Big Data. Seguindo um pouquinho aqui nessa linha, né, a gente quando encaixa a perspectiva de ciência de dados, onde a gente fala que dentro do contexto da ciência de dados a gente vai ter que dar conta de um ciclo de vida com uma série de etapas, o Big Data vai se fazer presente principalmente em preocupações sobre como eu vou obter meus dados para poder trabalhar minhas análises, como a gente vai tratar esses dados, organizar e mais à frente armazenar os dados que estamos obtendo para trabalhar nossas análises, e mais à frente como a gente vai fazer a análise preliminar desses dados, para mais à frente avançar sobre definição do modelo analítico, implementação do modelo analítico e a tomada de decisão. Então, o Big Data possivelmente vai nos trazer uma série de demandas de preocupações para o nosso projeto, que vão estar circunscritas principalmente às duas primeiras etapas, na obtenção, no tratamento, na limpeza e no armazenamento desses dados. Tá joia? Explorando um pouquinho mais a relação entre Big Data e ciência de dados. A gente vai ver, de certa forma, várias definições na literatura e, de certa forma, também uma certa confusão entre até onde vai Big Data, até onde vai ciência de dados. Na prática, eu gosto dessa visão aqui do Fawcett, que é explorada também nesse artigo do Rautenberg, que encara, na verdade, Big Data e ciência de dados como, de certa forma, áreas complementares. Então, quando a gente vai a Big Data e quando a gente fala que, puxa, eu vou ter que lidar com uma série de dados que são volumosos, atualizados constantemente, heterogêneos, principalmente aqui a gente vai ver preocupações de ordem técnica, né? Então, como coletar, como tratar o dado, como armazenar o dado. De certa forma, aqui a gente está falando, então, da engenharia de dados. Todas aquelas atividades de bastidores, digamos assim, que a gente vai ter que dar conta para mais à frente a gente poder avançar então sobre o desenho dos modelos de análise e a aplicação de ferramentas para apoiar, né, a implementação desses modelos analíticos. Puxa, quero fazer uma previsão, não, quero descobrir eventualmente padrões. Então, de certa forma, quando a gente avança para atividades analíticas como essa, eu já tenho que ter contato com uma massa de dados coletada, organizada, tratada, para que eventualmente mais à frente, com um viés de ciência de dados, a gente consiga já absorver esses dados e implementar um modelo analítico para mais à frente amparar a tomada de decisão. Então, de certa forma, Big Data nos leva a preocupações sobre como capturar e tratar o dado, e ciência de dados, de certa forma, avança sobre as questões de como desenhar o modelo analítico, como estruturar e implementar esse modelo analítico e como que a gente vai efetivamente entregar dados, informações e mais à frente gerar conhecimento, né, com técnicas de análise de dados e técnicas e ferramentas de visualização de dados. Tá legal? Então, aqui a gente começa a enxergar a complementaridade dos conceitos. Vamos avançar um pouquinho mais. Quando a gente fala em Big Data, então, a gente está falando aqui de uma característica diferenciada das condições de dados que eu vou trabalhar. Que condições são essas, ou que características podemos esperar
de um projeto que envolve realmente Big Data. A gente pode perceber que a gente vai versar sobre questões como um volume de dados diferenciado, uma velocidade, uma dinamicidade do dado diferenciada também, questões de qualidade que são bastante complicadas e complexas de ser tratadas, principalmente quando a gente fala de um volume de dados alto, né, e com uma taxa de atualização também alta, né. Aqui também a gente vai perceber questões específicas de valor, variabilidade, os dados podem mudar, destaques podem emergir, ênfases novas podem surgir também na medida que o dado ele é bastante dinâmico, né? Novas questões podem emergir, e também aqui a gente vai trabalhar com uma variedade grande, normalmente, de dados. Então, aqui a gente está vendo os 6 Vs que vocês vão encontrar na literatura, vários trabalhos especializados versando sobre características que são específicas do Big Data. Principalmente volume e velocidade e veracidade são elementos que tradicionalmente qualquer publicação vai abordar. Nessa abordagem aqui a gente está avançando para outros 3 Vs e a gente vai tentar agora explorar cada um desses Vs e tentar entender o que isso vai trazer eventualmente de complexidade e eventualmente o que isso vai trazer de diferencial para o nosso trabalho de ciência de dados. Tá joia? Vamos lá, vamos avançar um pouquinho mais então. Quando a gente fala em velocidade, o primeiro Vzinho lá do Big Data, isso é um elemento que a gente já citou, né, mas na prática a gente está falando normalmente em trabalhar dados que têm uma essência muito dinâmica de produção. Então, quando a gente olha, por exemplo, para uma fonte de dados como as mídias sociais, em muitos trabalhos envolvendo políticas públicas, gestão da operação, desenvolvimento de novos serviços, eles usam, né, como estratégia analisar o que as pessoas pensam, o que as pessoas estão comentando ou estão criticando. Necessariamente, então, a gente vai avançar sobre dados de mídias sociais, né? E para entender um pouco do que eu falo de velocidade quando eu falo de mídias sociais. Por exemplo, nesse último minuto, aqui eu tenho um infográfico criado pela Domo para registrar o que está acontecendo nesse momento na internet, né? Então, no último minuto, cerca de 42 milhões de itens ou de mensagens foram enviadas pelo WhatsApp. Nesse último minuto, quase 7 mil produtos foram despachados pela Amazon. 319 novos usuários entrando aqui na seleção de usuários premium aqui do Twitter. 347 novas histórias, né, ou stories, são postadas no Instagram. Enfim, se a gente analisar esses números, a gente vai ver o absurdo com que esses meios geram novos dados, né, o grande volume de dados e a velocidade, a dinamicidade que esses dados vêm sendo alimentados, né? Isso é simplesmente olhando para um dos meios que a gente vai trabalhar potencialmente, que são os dados que estão mantidos em mídias sociais. Mas a gente poderia falar também da velocidade dos dados que são produzidos pelos sensores, né, quando a gente fala internet das coisas conectadas na internet. Então, puxa, num equipamento, numa máquina, são produzidos dados em frações de segundo sobre o estado, temperatura. Então, tudo isso são elementos que compõem a velocidade com que o dado é produzido e que, de alguma forma, nos traz aqui, novamente, elementos de complexidade e de especificidade quando a gente fala em projetos de data science envolvendo Big Data. Avançando um pouco para a questão de volume, de certa forma, velocidade já nos leva a ter uma visão sobre a questão de volume, né? Então, aqui tem algumas estimativas que apontam, então, que até 2021, né, apontavam que até esse ano a gente teria aqui cerca de 74 zettabytes produzidos de informação no mundo. O que é um zettabyte, né? Imagina que você tem um HD grande aí no seu computador, que ocupa lá, que tem um espaço, digamos assim, de 1 terabyte. Pois bem, 1 zettabyte corresponde a 1 bilhão de HDs como o seu, cheinhos de informação. Essa estimativa de volume de dados que foi armazenado no mundo, né, até 2021. E a gente percebe que a taxa de crescimento é altíssima, né? Então,
Quando estamos falando de um grande volume de dados, novamente, isso nos faz ter que pensar em estratégias sobre como capturar, tratar e armazenar um volume tão absurdo de dados como os que a gente está representando aqui, né? Eventualmente a gente vai acabar cruzando com demandas de tratamento de dados cuja taxa de atualização é altamente grande e, ao mesmo tempo, um volume de dados alto. Então, isso aqui vai nos trazer demandas específicas também, não é qualquer tipo de ferramenta, não é qualquer tipo de técnica que vai, de certa forma, responder quando a gente está falando de um universo de dados com um volume tão alto quanto o que se preconiza no Big Data, tá bom? Além disso, a gente falou de um terceiro V chamado variedade. O que eu falo o que eu quero dizer, na verdade, quando eu estou falando em variedade? Na verdade, a essência do conteúdo pode ser muito diversa, tá certo? Aqui a gente tem uma figura que é retratada no artigo do Rautenberg, que está disponível dentro da nossa página da disciplina do Moodle, né? Que fala aqui sobre essa questão da internet de eventos, né? Nós temos aqui vários meios de produção de conteúdo que de alguma forma estão conectados na web, na internet, né? Então a gente tem aqui a essência da internet do conteúdo. Então, se a gente analisar, por exemplo, o que o Google faz, né? O Google está indexando conteúdos aqui que estão sendo produzidos por meio de vários tipos de ferramentas, né? Armazenados em vários tipos de repositórios de dados, corporativos ou não. Então, aqui na essência, a gente tem um volume de conteúdo absurdo, né? Que está sendo produzido pelas pessoas, né? E que, de certa forma, nos faz a entender a diversidade de conteúdos ou de tipos de conteúdos que a gente vai ter à disposição para trabalhar mais à frente em ciência de dados. Da mesma forma, também temos aqui a internet das pessoas. O que significa a internet das pessoas? Todo aquele ecossistema de produção de informação que reflete o que somos, o que fazemos, onde estamos. Então, isso aqui, de certa forma, denota um pouco também o aspecto social, que remete a quem somos, o que estamos fazendo, como estamos interagindo. Quando a gente vai falar da internet das pessoas, naturalmente, a primeira coisa que vai vir à mente de vocês são as mídias sociais, né? Redes sociais como Facebook, Twitter, Instagram, são vários tipos de ferramentas que possibilitam, então, a produção de dados em grande volume, né, por parte das pessoas, né? Avançando aqui também sobre outra macro categoria de conteúdos, digamos assim, a gente vai encontrar a internet das coisas. É a sua geladeira que está produzindo informação, é seu Smart TV, é seu smartwatch que está produzindo pontos de dados, é o teu carro que está produzindo pontos de dados. Inclusive, vou colocar à disposição alguns links de conteúdos no Moodle também para abordar essa questão da internet das coisas e a importância da internet das coisas para a possibilidade de entendermos melhor as demandas sociais, as novas potencialidades, as ameaças, tudo o que vai nos fazer ter que pensar novas políticas públicas e planejar novos meios de ação aqui enquanto governo, né, a nossa realidade. Então, a internet das coisas, a gente vai ter uma diversidade enorme de dados sendo produzidos pelas máquinas e esses dados produzidos pelas máquinas sendo novamente veiculados e tornados acessíveis por meio da internet. E, por fim, a internet da localização, para configurar alguns tipos de dados que teremos à nossa disposição, né? Todas aquelas informações sobre localização de objetos, de pessoas, né? Então, você está circulando com o seu carro, usando o celular, você está com o GPS ligado. Então, temos vários pontos de dados que você está produzindo naquele momento e que são dados que podem ser tratados e canalizados com a iniciativa de ciência de dados. Então, aqui a gente está falando de uma grande diversidade de tipos de dados, cada um retratando um tipo de conteúdo, uma sofisticação de tratamento que vai tornando cada vez mais complexa a estratégia de tratamento de dados em ciência de dados, mas ao mesmo tempo favorecendo análises muito ricas, né, para políticas públicas. Só para dar um exemplo, né, eu falava sobre carro e internet das coisas, a quantidade de sensores que tem espalhado num carro normal, sem falar num carro um pouco mais sofisticado, por exemplo, com Fórmula 1. Né? A todo momento nós temos vários mecanismos espalhados num carro que estão produzindo peça de dados. Né? Então eu tenho lá os sensores de impacto, os sensores de velocidade, os sensores de frenagem, os sensores de airbag. Todos esses elementos são passíveis, são pontos
de produção de dados, né, que são passíveis de serem analisados. Mais à frente, quando a gente analisar, por exemplo, uma competição como Fórmula 1, você tem lá equipamentos que fazem aquela análise de telemetria, né, que estão analisando o comportamento do carro em tempo real. Cada dadinho desse está sendo produzido novamente em frações de segundo. Então o volume de dados é uma coisa absurda, certo? E tudo isso perpassa o nosso meio, né? Isso tem muito a ver também com a questão da internet das coisas que eu falava anteriormente, um grande volume de dados que está sendo produzido pelas máquinas e que pode novamente favorecer uma verdadeira revolução social, uma revolução na forma como eu concebo produtos, como eu concebo políticas públicas e como eu faço gestão numa organização contemporânea. Quando a gente fala em variabilidade, né, a gente vai voltar às questões de diversidade, principalmente analisando a emergência e a não previsibilidade no fluxo de produção de dados. Então, por exemplo, estamos analisando dados de redes sociais. Qual é o assunto de hoje? Qual é a nova polêmica? Se a gente analisar os trend topics, por exemplo, só para ter uma ideia, né, qual é o assunto que está emergindo hoje? Então, é uma coisa inesperada, né? Quando a gente fala em analisar, por exemplo, redes sociais, o tipo de assunto e o tipo de interesse é extremamente dinâmico, tá certo? Da mesma maneira, a gente pode analisar outros tipos de dados, por exemplo, volume de atendimento em posto de saúde, né? Existe uma certa sazonalidade, mas pode ter uma emergência de uma pandemia, como estamos atravessando, que pode, de certa forma, fazer com que os padrões de dados sejam totalmente diferentes. O tipo de atendimento, o volume de procura. Então, é isso que estamos falando também em variabilidade, né? Dessa falta de previsibilidade no comportamento do dado que a minha estratégia de Big Data vai ter que dar conta. Tá? O V de valor, né, que a gente está tentando chegar, obviamente, na questão do impacto. Né? Importante, então, que já no começo do projeto de ciência de dados a gente tenha clareza sobre qual é a motivação, que tipo de impacto, né, de que tipo de benefícios queremos gerar, qual é a estratégia organizacional e de certa forma, de que maneira que a gente pode pavimentar a concretização dessa estratégia. Tudo isso são elementos interessantes de análise, de entendimento dos cenários de demandas e oportunidades, que vai fazer com que eu direcione melhor, né, a estratégia de Big Data e ciência de dados. Né. Essa análise é muito importante que seja feita, a gente vai abordar ela um pouquinho mais à frente na disciplina, mas é isso que, de certa forma, vai nos conferir um caminho para buscar valor, né, para gerar benefício que seja percebido, né, e ao mesmo tempo que compense todo esse custo do investimento no projeto. Né. Então essa questão é uma questão bastante importante. Não vou fazer um projeto de Big Data porque eu acho bonito, né, ou não vou investir em ciência de dados porque eu acho bonito. Nesse sentido, a gente percebe uma grande tendência no mercado, tanto em organizações públicas quanto privadas, de aumento de investimento em estratégias de Big Data. Né. Alguns números, só para a gente entender o que está acontecendo. O tamanho do mercado de investimento, digamos assim, em iniciativas de Big Data. Então foi projetado aqui que em 2020 o tamanho do mercado foi em torno de 140 bilhões de dólares de investimentos por parte de organizações públicas e privadas em projetos de Big Data, certo? Sendo projetado aqui um mercado de 230 bilhões de dólares em 2025. Né? Quer dizer, é um volume absurdo de recursos que as organizações estão aplicando para trabalhar com iniciativas de Big Data. Dos projetos, né, foi feita uma enquete bem interessante, envolvendo também empresas que participaram de projetos de Big Data, e 62% dos respondentes perceberam resultados concretos e diferenciais concretos por meio de ações de Big Data. Né. Das mais comuns, 59% alegou que conseguiu reduzir custos de maneira substancial com projetos de Big Data, 57% falando sobre a questão de retenção e satisfação de clientes, e também um volume parecido de respondentes falando que conseguiram aumentar a velocidade de inserção de novos produtos ou de oferta de serviços de acordo com os clientes demandavam. Né? Então, são dados interessantes que falam um pouco sobre o retorno. Né? E também uma pesquisa com empresas que investem em Big Data apontou que 20% do lucro
dessas empresas com alta taxa de crescimento foi creditado às iniciativas de Big Data e de Data Science, de certa forma denotando então que a gente percebe aqui uma crescente de atenção para projetos envolvendo Big Data e também uma constante atenção, né, a como isso pode trazer diferencial ou pode fazer com que a minha organização pública ou a minha empresa privada ela se mantenha competitiva num novo mercado, que é um mercado movido a dado, informação e conhecimento. Falando sobre veracidade, obviamente, quando a gente fala em um grande volume de dados, de fontes heterogêneas, eu vou ter que me preocupar muito com a questão da confiabilidade, né? Então, aqui eu vou ter que trabalhar estratégias para garantir que o dado ou a informação que eu produza, ela seja uma informação precisa, com qualidade conferida e consistente, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso na sequência. Que eu consiga trabalhar, né, uma bela curadoria dessas informações, que eu consiga garantir a confiabilidade da origem dos dados, das fontes dos dados. Aqui a gente vai encontrar os problemas de fake news, né, e como um dado ele pode influenciar uma análise incorreta e mais à frente um investimento público que não vai trazer retorno, né, e também garantir com que o processo de aquisição, tratamento, armazenamento, consumo e produção de análises, né, ele seja confiável, né, para que eu consiga efetivamente tomar decisão de forma pautada, com dados confiáveis, com dados de qualidade também, tá certo? Então essa questão da veracidade é um ponto bastante importante que a gente vai ter que trabalhar na sequência. Então a gente fala sobre a diversidade de fontes, né? Normalmente das organizações, então a gente tem um interesse muito grande em trabalhar os próprios dados. Então aqui eu tenho uma diversidade de sistemas de informação que estão sendo utilizados no dia a dia. Então eu entro numa organização pública, eu tenho um sistema de protocolo, eu tenho um sistema de compras, eu tenho um sistema de contabilidade, eu tenho uma enormidade de dados que eu estou produzindo nas minhas operações, certo? Além disso também, entender meu público-alvo, entender meus concorrentes, entender o perfil do mercado, isso me leva também a olhar para fora, correto? Então, nesse sentido, muitas organizações avançam sobre dados que estão nas redes sociais, e sem falar o que eu comentava anteriormente também, da diversidade de dados que a gente tem, que está sendo produzido em tempo real por máquinas, né, conectadas à web, que também pode ser fonte de dados para eu trabalhar a minha estratégia, né, de Big Data e de Data Science mais à frente, certo? E normalmente o que a gente percebe também é que as organizações ainda estão com uma agenda muito focada em trabalhar seus dados internos, né? Estatística que a gente estava colocando aqui é que boa parte dos dados que estão sendo trabalhados em iniciativas de Big Data ainda são dados gerados por transações nos sistemas de informação interna. Então isso ainda pauta boa parte da agenda de análise. 73% dos projetos também avançam sobre dados de log ou de rastro. Que tipo de rastro eu estou falando? Por exemplo, os cliques que são dados na minha página. E são dados de rastro que eu posso utilizar para poder entender por onde as pessoas passeiam no meu website, em que pontos que as pessoas saem, que tipo de conteúdo está garantindo a permanência do indivíduo. Isso tudo são dados de rastro. Eu estou olhando para um elemento específico, que são os rastros em um website, que eu posso utilizar para monitorar. Na verdade, todas as aplicações computacionais deixam rastros. Os periféricos quaisquer, como a gente está utilizando um celular, isso deixa rastro. Isso são elementos que a gente pode trabalhar para poder fazer análise. E-mails também é um elemento de dados normalmente muito aplicado em análise de Big Data, né, e de Data Science. Quando eu falo do universo externo, né, o interesse sobre os dados externos está só crescendo e já está começando a ameaçar o interesse das organizações, né, que estão hoje muito focadas nos seus dados internos, mas também a agenda está avançando sobre esses dados externos. Então a gente está falando aqui principalmente em dados de redes sociais, análise de áudio também, um elemento bastante interessante que vem crescendo, e elementos como fotos e vídeos também sendo alvo de tratamento de dados em projetos de Big Data e de Data Science. Na sequência, eu vou ter que dar conta, estou conseguindo obter os dados, mas como é que eu vou tratar esses dados? Eu vou ter que dar conta numa agenda bastante complexa, a gente vai tratar isso em aulas específicas, com ferramentas inclusive, né? Trouxe aqui uma figura em inglês, se não traduzir, numa publicação do Sharda, e
e colegas, que denota que as grandes etapas, né, que a gente vai encontrar num projeto de Big Data envolvendo a questão de tratamento de dados. Então, puxa, primeira questão que eu vou ter que fazer é justamente ter acesso aos dados para poder iniciar o tratamento, né? Então, normalmente os dados que eu vou ter acesso são dados que têm uma série de impurezas, né, ou são dados sujos, né, que tem que ser analisados, limpados, né, tratados, para que efetivamente eu possa trabalhar na geração das minhas análises, né? Então, primeiramente eu vou ter que trabalhar inicialmente com a coleta dos dados e com a consolidação dos dados. Então, nesse sentido, eu tenho várias fontes candidatas de exploração, fontes internas, fontes externas. Primeira grande questão é como conectar, né, essas fontes, como acessá-las, como trazer esse dado e como selecionar o que é importante nesse mar de dados. Então, essa é a primeira questão que a gente vai ter que trabalhar com a consolidação. Na sequência, eu vou ter que trabalhar a limpeza dos dados. Dado faltando, dado duplicado, dado que foi digitado incorretamente no formulário, esses dados a gente vai ter que trabalhar o tratamento e a limpeza, né? Mais à frente, talvez eu possa ter necessidade de transformar os dados hoje estão sendo trabalhados num determinado formato, junto à fonte, eu vou ter que transformar isso, de repente agregar, para poder trabalhar meu algoritmo de predição, ou trabalhar a visualização. Então, eu vou ter aqui uma etapa de transformação de dados, a gente vai ter que trabalhar isso nas ferramentas, na sequência, para entender como funciona a transformação e que tipo de técnicas eu posso utilizar na transformação. E, finalmente, eu posso ter necessidade de ter que fazer a redução dos dados, né, sumarizar os dados, gerar extratos, né, mais relevantes sobre aqueles dados, aquela massa enorme de dados que eu estou obtendo, para poder mais à frente entregar, né, insumos para aplicar um modelo analítico, um modelo de machine learning, um modelo de análise estatística, ou eventualmente entregar para os meus painéis de indicadores, meus dashboards, relatórios gerenciais. Toda essa sequência aqui, a gente vai ter que dar um jeito de percorrer, né? É isso aqui que vai conferir mais à frente qualidade e valor lá na entrega da informação para o gestor, tá bom? Então, basicamente, o que a gente falava é que os dados podem ter origem diversa, né? Quando a gente fala em dados internos, normalmente a gente fala de um grupo de fontes de dados limitado, né? A gente está falando de um conjunto de sistemas internos, né? de rastros que eu vou utilizar, formato desses dados relativamente conhecido, né? Então, tem a documentação daquelas fontes de dados, eu sei o que representa cada campinho lá nas tabelas do banco de dados, né? Normalmente, esses dados vão estar comportadinhos e mantidos em bancos de dados organizacionais. A natureza de processamento é relativamente fácil, porque são dados normalmente mais estruturados, mais organizados, documentados. Uma evolução relativamente lenta, né? Quer dizer, tudo bem que eu posso estar vendendo, atendendo pessoas num grande volume no dia a dia, mas isso não se compara à quantidade, por exemplo, de posts que está acontecendo nesse momento no Twitter, né? Então, o volume de dados e a evolução desse dado é com certeza bem menor do que se a gente fosse analisar dados externos, né? Normalmente colado em processos organizacionais, então, puxa, em cada etapa do meu atendimento, em cada etapa dos meus processos, eu tenho formulários que estão produzindo os dados, né? Então, os dados estão colados aos processos organizacionais, produzidos pela própria organização com certo controle, eu sei quem está fazendo o quê, quem tem permissão para fazer o quê, e existem também atributos de qualidade que são controlados e definidos pela própria empresa, né? Quando a gente fala em dados externos, o negócio complica um pouquinho mais, né? Então, a gente está falando de múltiplas e heterogêneas fontes de dados. Então, a gente está falando em pegar dados de vídeos, está pegando som, está pegando post de tweet, de Twitter, e aí vai. Então, a gente está falando de uma diversidade de dados muito grande, dados textuais, dados de imagem, dados de som, vindo de fontes diversas, sem um formato específico, né? O formato é creditado à própria fonte do dado, né? Aí a gente está falando de dados de redes sociais, né, de máquinas, equipamentos externos, seja o que for. Demanda, com certeza, uma análise mais avançada, a gente está falando de uma sofisticação maior no tratamento, na análise. Evolução do dado é muito rápida, é muito dinâmico. Eventualmente, aqui, quando a gente fala, por exemplo, sobre mídias sociais, normalmente as organizações estão preocupadas em entender a sua reputação, a sua imagem, o que as pessoas estão comentando sobre ela, sobre serviços que oferta.
Então, normalmente existe um enfoque sobre cliente, mas não necessariamente só sobre o seu cliente, competidor, mercado de forma geral. São assuntos que movem muitas organizações. Pode ser produzido por qualquer pessoa, a gente não tem controle sobre o processo de produção. A produção é externa, então a gente não tem controle sobre isso. E a qualidade de dados, ela, na verdade, ela está inerente a cada fonte e eu vou ter que trabalhar processos muito mais rígidos sobre tratamento dos dados para poder levar a decisão, né? Então, nesse arsenal de fontes, a gente vai encontrar dado de tudo quanto é tipo. Dado bem estruturado, bem comportadinho, dados que são semi-estruturados e dados que não têm estrutura alguma. Vamos discutir um pouquinho o que é cada tipo de dado e o que isso eventualmente pode nos trazer em termos de complexidade e ganho num projeto de Big Data e Data Science. Então, primeiramente, dados estruturados. São dados que são mantidos em estruturas rígidas, em formatos bem padronizados, com esquemas de validação normalmente bem robustos, né? E são mantidos, por exemplo, nos bancos de dados, alimentados pelos sistemas de informação, ou planilhas eletrônicas, enfim, qualquer estrutura que me possibilite estruturar forma, tipos de dados e regras de controle, alimentação e validação de dados, né? Só para a gente ter uma ideia, não, então, de como esses dados são produzidos e olhando aqui para a rotina organizacional, vamos imaginar que aqui a gente está olhando a operação de um posto de saúde, né? Lá no posto de saúde, possivelmente você vai ter um atendente que vai ter que registrar aqui os dados do paciente, o atendimento que foi feito para ele, um médico que foi o responsável pelo atendimento, o medicamento que foi ministrado e vai. Então, um sistema de informação como esse, ele vai ter um conjunto de formulários, certo? O indivíduo que está atendendo o paciente, ele vai alimentar os dados, por exemplo, de registro do paciente, usando campinhos bem comportados, nome, lá tem um espaço para digitar os caracteres, idade, não posso colocar um caractere lá dentro, né, que não seja associado às regras de validação de uma data, né? Puxa, a data, um dia, não pode ter mais do que 31, não posso ter um mês 13, por exemplo, não posso colocar que o atendimento foi feito em 1800. Então, tem uma série de regras de validação sobre o tipo e sobre regras de negócio que fazem com que esse dado seja já conformado e mais à frente seja armazenado em estruturas extremamente estruturadas. Né? Estruturada, o que é isso? Né? Estruturas de dados que permitem com que o dado seja mantido de acordo com uma estrutura extremamente rígida e bem definida. Então, esses dados que eu estou alimentando num sistema de cadastro de paciente, por exemplo, eles vão ser mantidos no banco de dados por meio de um conjunto de tabelas. A analogia que eu faço é um conjunto de tabelas Excel, onde eu tenho para cada tabela no banco de dados uma estrutura bem definida, por exemplo, o nome pode ter até 20 caracteres, rua pode ter até 50 caracteres, né? O CEP até 8 caracteres, enfim, eu tenho aqui a definição do que compõe os dados de um hospital, de um médico, de um enfermeiro e assim por diante, né? E esses dados mais à frente vão parar, então, dentro do banco de dados, nas tabelas, né? Identificando o que foi alimentado pelo atendente, né, de acordo com essa estrutura de dados aqui, relativamente comportada e criticada, né? Então, a gente vai enxergar mais à frente peças de dados como essas, né? A gente tem aqui o nome do paciente, o medicamento que ela recebeu, né? Só que normalmente não é assim que o dado vai parar no banco de dados, né? O dado, normalmente, quando a gente fala em alimentar um banco de dados, existe um projeto de modelagem dos dados para fazer com que o dado ele esteja mantido de maneira fidedigna lá na base de dados, né? Que a inserção desse dado seja o mais rápido possível, que eu não tenha o mesmo dado em 2 pontos diferentes. Nesse caso aqui, vocês podem perceber que eu estou repetindo o nome da Maria várias vezes, a idade dela, para me referir a cada medicamento que ela recebeu. Isso aqui não é uma boa prática de manutenção dos dados, porque eventualmente mais à frente, puxa, eu troquei aqui o e-mail dela, só que só troquei num registro, nos outros registros o e-mail ficou errado. Então, como boa prática de modelagem, você tenta segregar informações como essas em pontos únicos. E quando você tiver que alterar um e-mail, você não tem que alterar toda a movimentação de atendimento que foi feita para aquele paciente, né? O dado de identificação, de endereço, está num ponto específico de dado, eu vou alterar só naquele ponto
e toda a histórico de movimentação já vai ser atualizado com aquela mudança. Então, normalmente, o que a gente faz quando a gente projeta um banco de dados para um sistema de informação é usar técnicas de modelagem, como o modelo entidade de relacionamento, onde eu tento explicitar as peças de dados, os tipos de relacionamento entre as peças de dados. Por exemplo, um paciente ele pode usar entre 0 e vários medicamentos. Uma receita é prescrita por um médico. Então, tem todas essas regrinhas sobre como identificar e modelar o dado, de certa forma, para que eu siga novamente, preservar a qualidade, a confiabilidade e a velocidade na manipulação dos dados, no registro dos dados, tá certo? Quando, se a gente olhasse as ganhas, como estão os dados no banco de dados, a gente vai encontrar o dado sobre atendimento espalhado em várias tabelinhas. Então, o dado do paciente está numa tabela chamada paciente. O dado do medicamento que ele utilizou. Puxa, então eu tenho aqui o histórico de medicamentos que eu ministrei, né, para cada paciente. Então aqui eu tenho o paciente 245, que é a Maria. Veja, ela recebeu o medicamento 54. O que é o medicamento 54? É o paracetamol. Em qual data? No dia 3/5/2013. Então mais à frente, se eu tiver que alterar o e-mail da Maria, eu venho alterar aqui, ó. Eu não preciso me preocupar se tem um e-mail espalhado em várias tabelas. Não, puxa, é um ponto único de atualização de dados. Né? Então, esse tipo de dado estruturado geralmente é conformado em tabelas como essa. Por que eu estou apresentando isso? Porque mais à frente, quando a gente for fazer um projeto de Data Science, eu vou ter que identificar as fontes de informação e vou ter que interpretar como eu vou coletar o dado daquele e-mail, como eu vou ter que juntar, tratar o dado. Então, quando eu falo de dados estruturados, possivelmente eu vou ter que lidar com junções de dados, né? Puxa, o dado está espalhado aqui, 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 mas ao mesmo tempo eu ganho em questões de qualidade, né? O dado geralmente é mantido com regras bem rígidas, né? Bem conformadas. Isso vai facilitar mais à frente o processo de produção de análise. Quando eu falo dado não estruturado, aí é loucura total, né? Então, eventualmente, um documento. Tá? Eu até posso ter um arquivo produzido em doc, né? Em formato Word. Mas o formato Word não define exatamente qual é o conteúdo que vai estar dentro daquele arquivo. Pode ser qualquer coisa, pode ser uma receita de bolo, pode ser um documento que você fez lá na tua pesquisa acadêmica, pode ser, na verdade, um conjunto de regras sobre como tratar um paciente, pode ser qualquer coisa. Então, quando eu falo de documentos, né, quando eu falo de e-mails, quando eu falo de áudio também, a essência do conteúdo é desconhecida, a estrutura desse conteúdo também é desconhecida. Então, gente, isso aqui traz uma complexidade muito grande, né, sobre como que eu vou acessar esses dados e tratar esses dados. Como que eu resgato a essência do conteúdo que está espalhado no documento, por exemplo. Essa é uma questão bastante complexa, mas ao mesmo tempo muito rica. Pode favorecer análises variadas, né? Por exemplo, o que o cidadão de Floripa vem falando sobre as políticas do Covid, de enfrentamento ao Covid. São dados que estão dispersos, comentados de forma aleatória, né, nos posts, mas que são dados extremamente ricos, né, para se trabalhar o planejamento, a revisão da estratégia de enfrentamento ao Covid e tudo mais, certo? Então, isso aqui são dados não estruturados. Então, só para comparar, né, se a gente analisasse, por exemplo, o que está vindo nas redes sociais, vamos imaginar que a gente tem aqui um canal, onde a pessoa pode mandar, por exemplo, via Instagram ou via qualquer que seja a mídia social, uma mensagem para a prefeitura. Então, por exemplo, me chamo Joana Guzmão, minha rua continua intransitável com enormes buracos deixados após a manutenção da companhia de saneamento, em dia de chuva não conseguimos transitar com carro, pontinhos. Então, eventualmente, eu vou ter lá naquela mídia social, ou eventualmente num canal de atendimento, como ouvidoria, um depoimento livre. Né? Puxa, para eu entender qual é a essência do problema, quem está depositando, que categoria de assunto, normalmente eu tenho que fazer uma análise humana, né? Tratando um a um. Né? Mas a questão, quando a gente fala em Big Data, é como tratar isso aqui em larga escala. Então, mais à frente, eu quero, de alguma forma, olhar esse texto e identificar partes relevantes e estruturar isso para poder analisar. Então, no fim do dia, eu gostaria de saber quem foi o reclamante, qual foi a data, qual a categoria
desse assunto? É uma reclamação, um elogio? Qual é a área do assunto? Enfim, dados que eu possa mais à frente entender, puxa, qual é o perfil das reclamações que chegam até a prefeitura, né? Ou qual é o perfil dos comentários que a minha empresa recebe nas mídias sociais. Então eu vou ter que trabalhar a estratégia de análise de dados não estruturados para poder estruturar isso e extrair conhecimento mais à frente para poder trabalhar, né, na revisão das minhas políticas de atendimento, enfim, serviços, e aí vai. E também tem um dado semi-estruturado. Veja, é um dado que, de certa forma, ele obedece uma estrutura inicial. Essa estrutura pode ser parcial ou pode ser, inclusive, implícita no próprio dado. E, de certa forma, propicia mais flexibilidade às fontes que estão produzindo esses dados. Então, por exemplo, aqui eu tenho um exemplo de um conteúdo produzido no formato XML, um formato onde você pode trabalhar com estruturas de marcação do conteúdo. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho um artigo cujo título, veja, tem uma marcação que esse texto aqui se refere a um título, né? Então, o título desse artigo é dado semi-estruturado. O nome, possivelmente aqui a gente está falando do nome do autor desse artigo, se chama Ronaldo Mello, tá certo? Então, na verdade, o dado tem um formato implícito. O próprio dado carrega aqui o significado de cada partezinha, né, daquele conteúdo, tá certo? Da mesma forma também a gente vai ver muito dado sendo produzido no formato JSON, né, que é um formato parecido com esse que eu acabei de mostrar, o XML, né? Então, na verdade, uma peça de dados, por exemplo, divulgada por governo, a gente vai falar um pouco mais de governo aberto mais à frente, né? Normalmente a gente vai encontrar dados assim, por exemplo, que eu tenho relação de funcionários, veja, primeiro nome, João, sobrenome, Dou. Então, novamente, aqui eu tenho os dados carregando implicitamente informações sobre a sua estrutura, tá certo? Então aqui a gente está falando de dados que são semi-estruturados, tá bom? Resumindo então aqui, dados estruturados, comumente a gente vai encontrar em bancos de dados, tem uma estrutura rígida, projetada previamente, onde aqui eu tenho cada campinho com um formato bem definido, né? Puxa, o campo data tem um formato numérico que recebe até 8 caracteres, 2 caracteres por dia, 2 caracteres por mês e 4 caracteres por ano, né? Existe toda uma questão de padronização então desses formatos. Então, cada ocorrência dentro de um banco de dados alimentada numa linha, né? Então, vamos imaginar uma linha do Excel aqui. Eu tenho lá Denilson Cell, a idade, o data de nascimento dele, o e-mail dele, tudo isso vem numa única linha, né? E esse e-mail que eu estou vendo na segunda coluna se refere ao Denilson, né? Sei lá, a data de nascimento dele se refere também ao mesmo cara, Denilson. Então, os dados são geralmente alimentados na forma de registros, né? Quando a gente fala em dados semi-estruturados, a gente fala aqui de formatos técnicos como XML, JSON, RDF, OWL. Eu tenho uma estrutura mais flexível, o formato é definido no próprio dado, então vou ter que trabalhar um tratamento diferenciado desse dado, mas eu tenho condições de ser norteado pelo próprio formato para tratar esse dado. E dados não estruturados, que é aquela loucura total, né? Que mais de 80% dos dados gerados no mundo são desse tipo, são extremamente valiosos e, ao mesmo tempo, extremamente complexos, né? E aí a gente vai falar um pouco sobre desafios, né? Quando a gente fala em projetos de Big Data na administração pública, né? Então, tem desafios técnicos normais que a gente vai encontrar em qualquer esfera, né? Questões sobre como tratar esse grande volume, essa variedade e veracidade de dados, heterogeneidade de dados, né? A questão da escalabilidade, como que eu tenho uma infraestrutura que consiga, né, aguentar o tranco desse volume de dados que está sendo recebido e atualizado, né, em grande volume, em grande frequência. Questões de tempo para desenvolver o projeto, tempo para responder às análises, questões de segurança da informação que são bastante importantes. Quando a gente fala em governo, a gente vai encontrar sistemas antigos que eventualmente o dado que está nele é de baixa qualidade, sistemas fragmentados que não conversam, então eu vou ter que resolver isso tudo com projetos de integração desses sistemas, e também uma falta de recursos humanos, né, que dominam essas técnicas de tratamento de dados, data science, big data, que a gente vem estudando em conjunto. Tá? Então, quando a gente fala aqui também sobre as características de cada indústria, né,
aqui olhando para os 3 Vs clássicos, né? Governo, vocês vão perceber aqui que geralmente os projetos de Big Data em governo envolvem grandes volumes de dados, tá? Então ele está vermelhinho aqui na escala de maior complexidade, digamos assim, é very hot, né? A velocidade de atualização de dados é alta, certo? E a variedade de dados que estão associados em projetos de Big Data aplicados ao governo também é extremamente alto, né? Então é uma indústria que vem utilizando muito a estratégia de Big Data e que tem desafios razoáveis porque geralmente são grandes volumes de dados que são necessários para trabalhar análise de política pública e gestão. Ferramentas, existe uma profusão de ferramentas, a gente vai abordar algumas ao longo da própria disciplina, não vou entrar em detalhes aqui. Tem um link para um site aqui recente, onde um camarada faz uma avaliação de algumas ferramentas gratuitas, né? Destaque para algumas que você já deve ter ouvido falar ou vão ouvir falar, né? Como Hadoop, questões das plataformas como do Google, plataformas para trabalhar com R, e aí vai, tá? O próprio Excel, né, que são plataformas que nos permitem hoje trabalhar com projetos de análise de dados bem interessantes. Desafios organizacionais, eu falei de desafios técnicos, vamos falar quais desafios organizacionais. Primeira questão, privacidade e colaboração interdepartamental. Eu trabalhei em vários projetos em organizações públicas e ministérios, por exemplo, onde dentro do próprio ministério a gente não conseguia os dados. Então existe primeiro uma questão de receio pela confidencialidade do dado. Puxa, de repente eu estou lá numa organização ligada à segurança pública, né? E eu tenho uma área de inteligência. Então, puxa, os dados que essa área produz ou mantém são dados extremamente sensíveis, né? Então, é complicado a gente realmente poder trazer esses dados, tratar, enfim, se não tiver um bom alinhamento, né, sobre estratégia de tratamento, de confidencialidade desse dado, tudo mais tal, né. Mas, ao mesmo tempo, a gente também tem questões aqui que são de esfera política, né, puxa, eu vou entregar meu dado para o outro lá, como é que é isso? Então, eu já participei de projetos assim que foram muito complicados. Eu participei em projeto, por exemplo, que eu vi o ministro batendo, dando esmurrada na mesa, pedindo dado para os seus subordinados, e o projeto ficou minguando, o ministro saiu, a gente não conseguiu ter acesso aos dados, dentro da própria organização. Então, às vezes tem essa questão também da falta de colaboração entre áreas, entre organizações, que dificultam bastante projetos de data science, tá? Questão de cultura organizacional, às vezes você vai acabar suscitando, inclusive, com a emergência das tecnologias, avanço de tecnologia, tendo a possibilidade de repensar processo, repensar estrutura organizacional, e aí você vai encontrar muita resistência interna, né? Puxa, mudar é uma coisa extremamente complexa, você vai ter que trabalhar o envolvimento, o engajamento de todo mundo, vai ter que trabalhar uma boa gestão de mudanças, porque não é fácil mudança. O ser humano é resistente à mudança por natureza, e implementar isso em organizações onde tem uma estrutura consolidada há vários anos não é fácil. Sistemas legados, como eu falei, né, sistemas antigos, mantidos pelas próprias organizações públicas, com formatos proprietários, sem documentação, com qualidade de dados questionável, né? Então, isso tudo são desafios que a gente vai encontrar pela frente. E como eu falei também, recrutamento e manutenção de talentos, essa área de Big Data e de ciência de dados é uma área super aquecida. Vamos falar mais à frente sobre oportunidades de carreira, de trabalho, né? Mas o fato é que é uma área extremamente demandada e o governo tem dificuldade em recrutar e manter profissionais com esse tipo de perfil, porque o mercado está muito aquecido, tá certo? Então, de certa forma, isso foi uma visão muito rápida, geral, sobre Big Data. A gente vai acabar aprofundando sobre as questões de tratamento, a gente vai ver mais à frente questões de ferramenta e também vai detalhar um pouquinho mais como todo esse mundo, né, do Big Data vai se conectar com ciência de dados nos nossos próximos encontros. As principais referências estão aqui à disposição, o material complementar também está no Moodle. Muito obrigado pela sua atenção, até mais.